Oi, gente, tudo bem? Vamos conversar um pouco hoje sobre a linguagem figurada, né? Linguagem figurada é um daqueles assuntos que eu gosto de dizer sempre, né? Cai em todas as provas, a gente precisa saber bem, precisa compreender. Não vamos estudar aqui as figuras de linguagem, né? Porque a linguagem figurada, ela está presente nas figuras de linguagem, né? Que inclusive estudei com o ensino médio esta semana. Mas nós vamos falar de uma forma abrangente, né? De uma forma geral. O que seria a linguagem figurada? A linguagem figurada é a que não está no sentido literal, né? Ela tem uma figura, uma maneira de falar específica que vai lhe dar, vamos dizer assim, uma noção do que se quer dizer de uma maneira mais ampla. Aristóteles, o pai da metáfora, né, se referia então à metáfora como um ornamento, como algo que embelezava a fala, né? Mas vamos falar aqui da linguagem figurada. Eu escolhi este livro aqui, tá? O Lago das Sanguessugas, para nós vermos uns trechos do livro. Por que eu escolhi este livro? Porque ele é o livro do mês do nosso concurso literário da Isolada de Português, tá certo? Então, eu não vou falar aqui da obra como um todo, não vou falar dos personagens, né? Não vou falar assim da trama, porque os meus alunos ainda farão uma redação sobre o livro que vai valer nota, vai valer um prêmio, então eu não vou falar de detalhes, eu só iremos tratar da linguagem figurada em alguns trechos, tá certo? O Lago das Sanguessugas, né? Tem aqui o nome do autor, Lemony Snicket, que depois a gente pode falar sobre ele, que é bem peculiar, né? Ele escolhe um nome para se representar o próprio autor. Desventuras em Série é o nome da coleção, são 13 volumes, certo? Este é o volume 3, ó, tá? Volume 3, O Lago das Sanguessugas. E daí eu vou ler para nós aqui na última página, né, onde Lemony Snicket fala com o leitor. E aí nós vamos destacar algumas questões da linguagem figurada. Eu não vou ler aqui na tela, mas coloquei para vocês. Eu vou ler no meu próprio exemplar, tá certo? Acompanhe aqui na tela, tá? Quando ele fala com o leitor, e nós vamos parar em alguns trechos que tem a linguagem metafórica. Veja bem o que ele diz. Caro leitor, se você ainda não leu nada sobre os órfãos Baudelaire, é preciso que antes mesmo de começar a primeira frase deste livro, fique sabendo o seguinte: Violet, Klaus e Sunny são legais e super inteligentes, mas a vida deles, lamento dizer, está repleta de má sorte e infelicidade. Todas as histórias sobre essas três crianças são uma tristeza e uma verdadeira desgraça. E a que você tem nas mãos talvez seja a pior de todas. Ele contextualiza bem, né? Você fica ansioso para ver, mesmo sendo uma desgraça, aguça o interesse do leitor, né? Ele diz, se você não tem estômago para engolir uma história que inclui um furacão, uma invenção para sinalizar pedidos de socorro, sanguessugas famintas, caldo frio de pepinos, um horrendo vilão e uma boneca chamada Perfeita Fortuna, é provável que se desespere ao ler este livro. Veja, vamos ver a linguagem metafórica aqui de Lemony Snicket. Ele falou, se você não tem estômago para engolir uma história, você engole literalmente uma história? Não. Você engole os alimentos, né? Não é isso? Você engole os alimentos, a comida, a bebida, mas a história você não engole. Isso é uma maneira, uma figura de linguagem. Quer dizer, se você não é capaz de aceitar, né? Se você não consegue digerir, metaforicamente falando também, isso é uma figura de linguagem. Se você não consegue engolir, digerir, aguentar uma história assim, né? Você não lê, é isso que ele está dizendo. Tá vendo? É provável que você se desespere. Ele não diz para não ler, não. Ele diz que você vai ler, mas vai se desesperar ao ler este livro. Continuando, ele diz assim: continuarei a registrar essas histórias trágicas, pois é o que sei fazer. Cabe a você, no entanto, decidir se verdadeiramente será capaz de suportar esta história de horrores. Respeitosamente, Lemony Snicket, que é o autor, né? Então, você observa que aqui destacamos um trecho, né? Normalmente, nós usamos figuras de linguagem, nós usamos no dia a dia, nós nos apercebemos, não nos apercebemos. Algumas são até chamadas de metáforas do cotidiano, né? Se eu não me engano, são citadas por Lakoff Johnson.
São autores que trabalham as metáforas do pensamento, Lakoff e Johnson. Me confundi agora, mas eles trabalham a metáfora. A metáfora do cotidiano, geralmente, são metáforas que nós usamos no dia a dia e nem nos apercebemos, porque nós fazemos uso desse recurso de linguagem, né? É importante, é essencial para nós. Às vezes, você usa uma figura de linguagem que, se você falasse no sentido literal, nem soaria tão, vamos dizer assim, completo. Quando você diz assim, aquela menina é bonita, você está usando uma linguagem literal. Você está dizendo que a menina é bela, ela tem beleza, ela é bonita. Mas se você diz assim, aquela menina é uma flor, observe, essa metáfora, que é uma figura de linguagem, ela ornamenta a fala, né? E você para mentalizar, não é uma flor. Não está implícito aí que ela é bonita, talvez ela seja cheirosa, né? Delicada, não é? Você se sente bem estar perto dela. Então, tem muitas questões implícitas e a figura de linguagem, ela vem para isso, né? Às vezes ela vem para ser usada em um contexto que você não tem aquela expressão. Por exemplo, a catacrese, o pé de cadeira, é uma figura de linguagem, né? Porque não existe. Embarcar no avião, você não tem um nome para dizer que você vai entrar no avião, vai subir ali, né? Se preparar para decolar. Então, você usa o embarcar, que é de barco. É uma figura de linguagem, chamada ali a catacrese, tá? Mas, de uma forma geral, quando a gente fala de figura de linguagem, a gente logo associa o quê? A metáfora, como esse que eu falei, a menina é uma flor, né? Aqui, Lemony-Snicket diz, se você não tem estômago para engolir, aqui, ó, uma história que inclui o furacão, uma invenção para sinalizar pedido, você não tem estômago para engolir uma história, você vai se desesperar ao ler este livro. É isso que ele diz. É uma figura de linguagem. Mas eu separei aqui um trecho para compartilhar com vocês. Na página, quem tem um exemplar, né, pode conferir. Aqui na página 83, Klaus começa a falar, Klaus é o irmão, né? São 3 irmãos. Não vou falar do enredo, eu disse que não iria falar, porque os meus alunos estão lendo este mês para um concurso literário, né? Mas Klaus, Sunny e Violet são 3 irmãos que se tornaram órfãos, né? Os pais morrem no incêndio, e aí você vai ver essa história no primeiro volume. Este é o 3º volume da série, certo? É o Lago das Sanguessugas. Bem, eu vou ler para nós esse trecho. Diz assim, ó. Não é você a inventora? Disse Klaus, abotoando o casaco. Nesse momento, ele está falando com Violet, que é a irmã mais velha. E a Sunny, a mais nova, né? Aí ele diz, mas aí ela responde, não dá para inventar coisas com o tempo, disse Violet, como o tempo. Klaus queria que ela inventasse o tempo. Ela diz, não dá para inventar coisas como o tempo, disse Violet. Dá para inventar coisas como pipoqueiras automáticas, ou como limpadores de vidraças a vapor. Mas não dá para inventar mais tempo. Violet estava tão convencida de que não poderia inventar mais tempo que nem sequer prendeu o cabelo com uma fita para não atrapalhar sua visão. Geralmente, quando Violet, quem leu, né, o volume 1, volume 2, conheceu bem as personagens, tem até a série na Netflix. Mas eu prefiro que vocês leiam, já sabem por quê, né? Todo aquele processo de leitura que estimula a inteligência. Os polos mentais, né? Que são polos específicos da inteligência que são estimulados pela leitura, tá? E aí, Violet, quando ela queria inventar, quando ela estava pensando em invenção, ela prendia o cabelo. Já é uma caracterização dela. Mas aí diz que ela nem prendeu o cabelo, porque ela achou impossível inventar tempo, né? Limitou-se a lançar um olhar de frustração e confusão para Klaus e começou a vestir o casaco. Mas, à medida que abotoava de baixo para cima, entendeu que não havia necessidade de prender o cabelo, porque já tinha a resposta na palma da mão. Olha a figura de linguagem. Ela tinha a resposta na palma da mão? Não, isso é uma expressão, né? Isso é uma expressão que quer dizer o seguinte, ela já tinha a resposta consigo. Ela tinha chegado a uma
a um meio, ela tinha imaginado um meio de resolver aquele problema. Então, ela tinha a resposta na palma da mão, certo? Bem, tem muitos trechos metafóricos, tem muita figura de linguagem, né? Porque as figuras de linguagem, elas enriquecem as obras, certo? As figuras de linguagem, elas vêm para enriquecer, para nos dar uma noção mais ampla, como nós falamos agora há pouco, né? Deixa eu ver se tem outro trecho. Eu marquei outro trecho, mas eu acho que eu desmarquei sem querer. Deixa eu ver aqui. Ah, tem um trecho ótimo aqui, olha, na página 96. Não era esse que eu tinha escolhido, não, desmarquei aqui sem querer. Mas é um trecho ótimo, vejam bem. Quando Klaus abriu a porta da biblioteca, surpreendeu-se com as mudanças que ela havia sofrido. Isso aqui já tem figurado, né? Surpreendeu-se com as mudanças que ela havia sofrido. A biblioteca sofreu. Ela não sofreu literalmente. Ela passou, né? Alguém mudou a biblioteca. Mas se ele diz mudanças que ela havia sofrido, quer dizer que não foram tão positivas, né? O vento provocado pela aproximação do furacão arrancara o que tinha sobrado do vidro da janela. E a chuva encharcara algumas das confortáveis poltronas que tia Josephine, deixando nelas manchas escuras. Então, hora que passa avião direto, passa, né? Olha a metáfora, eles, né? Na verdade, passam mesmo por alto, né? Vamos lá, estou envolvida aqui nas figuras de linguagem. Aí ele diz, e a chuva encharcara algumas das confortáveis poltronas de tia Josefine, deixando nelas manchas escuras que continuavam a crescer. Alguns livros haviam caído das estantes e o vento os arrastara para a janela, onde foram engolidos pelo aguaceiro. Você vê que os livros, eles não foram engolidos no sentido literal. Olha aí a linguagem figurada. Está vendo? Aqui o narrador diz que alguns livros foram engolidos pelo aguaceiro. Poucas visões são tão entristecedoras quanto a de um livro estragado. Mas Klaus não tinha tempo para ficar triste. Sabia que o capitão Chan viria buscar os Baldler o mais depressa possível. Portanto, precisava entrar em ação rapidamente. Primeiro, tirou do bolso o bilhete de tia Josefine e o pôs em cima da mesa. Estou lendo mais um pouquinho para ver se tem mais alguma figura de linguagem, mas eu queria destacar um engolido, tá certo? O pôs em cima da mesa, firmando sobre o peso de alguns livros para que não fosse levado pelo vento. Depois, foi até as estantes e procurou entre os volumes expostos nas prateleiras. Escolheu 3, reflexões sobre a língua, novas reflexões sobre a língua e grafia correta de toda e qualquer palavra existente na língua em todos os tempos. Cada um dos livros era grande como uma melancia. Isso é uma comparação. É uma figura de linguagem, tá certo? Que se chama comparação. Por que comparação? Porque tem um nexo aí, o como. Grandes, cada um dos livros era grande como uma melancia. Na metáfora, a gente não vê o como. Eu vou dizer, o livro era uma melancia. Não é literal, é no sentido de ser grande. Mas aqui tem um nexo, grande como uma melancia. O nexo é o conectivo, essa partícula que a gente fala, né, que vai dar o sentido de comparação. Grande, cada um dos livros era grande como uma melancia. E Klaus cambaleou ao carregar os 3. Bem, já deu para entender, não deu? Alguns aspectos aqui da figura de linguagem. A linguagem figurada, a linguagem que é mostrada através de uma expressão que não está ao pé da letra, no sentido literal. Veja que aqui, vamos pela o último trecho que nós lemos. Ele diz que cada um dos livros era grande como uma melancia. Quando você diz que era grande como uma melancia, você entende que o volume era grande, obviamente, pesado, né? Difícil de carregar, era realmente grande. Então, você tem uma visão. É a linguagem que, através de uma figura de uma melancia, lhe dá clareza a respeito do que o narrador quer nos dizer aqui, né? Quando Klaus pegou esses 3 volumes. Então, minha gente, espero que tenha sido útil. O assunto figuras de linguagem, linguagem figurada, é um assunto muito abordado em prova, né? E eu aconselho a leitura, nós vamos a linguagem figurada no dia a dia, como eu falei, em diversas obras, né? Especialmente em textos literários, né?
Texto científico se evita um pouquinho na dissertativa, a gente não pode empregar metáfora, se empregar, tem que colocar entre aspas, né? Mas eu desejo que vocês pesquisem mais, vejam mais exemplos, tá? Inclusive aos alunos que estão lendo, né? Os alunos da Isolada, do cursinho, neste mês, estão lendo O Lago das Sanguessugas, e vocês com certeza vão ver muitos trechos de linguagem figurada, tá certo? Um abraço, até a próxima, boas leituras!